Bom dia a todos e todas. É com satisfação que estou aqui hoje com vocês. O público realmente é bastante diferente de ontem, né? Até ia fazer uma ponte com algumas questões que o professor Ladislau levantou. Queria fazer uma pequena retificação. O projeto Alfa da Comunidade Europeia acabou, então concluiu o ano passado. Então mas eu coordeno o grupo de pesquisa governança ambiental da USP, que tem professores do PROCAN, onde eu sou vice-coordenador do programa, e também diversos professores de diversas unidades da USP, onde nós estamos trabalhando com várias linhas de pesquisa e algumas mais recentes, como o tema da pegada hídrica, que estamos envolvendo e que tem bastante diálogo com a temática da gestão, obviamente. Bom, o tema Educação para a Sustentabilidade na Academia e na Empresa. Como eu não vou pilotar, Barbieri, você pilota o meu e depois eu piloto o teu. Cuidado na curva para não derrapar aí. Próxima, então pode passar. Eu estava imaginando um público menos experiente, então eu coloquei algumas questões que, enfim, dialogam com o tema que o professor Ladislau levantou ontem, mas de qualquer maneira ele colocou aquela figura do New Scientist de 2008, que dá quantitativamente os indicadores de 1750 a 2008, e aqui apenas eu estou contextualizando esses temas, estas questões que nos tocam do global ao local e vice-versa. Nós poderíamos dizer que esse conjunto de temas eles estão perpassados por em muitos casos, em outros não, mas esse é um dado concreto de aspectos que cabe a gente observar. Como o objetivo deste evento é uma provocação para que haja debate, eu realmente vou ser bem controlado no tempo para que a gente possa estar abrindo o máximo de questões para o público. Pode passar. Então, tudo isto nos traz uma palavra que é a ideia, o conceito de sociedade de riscos. Eu não entrei em profundidade aqui com isso, mas eu utilizei a noção da multiplicação dos riscos, que são hoje ambientais, tecnológicos e sociais, não? E o desafio que se coloca é justamente a compreensão destes problemas socioambientais no mundo contemporâneo. Usamos essa ideia de socioambiental, podemos usar a ideia dos desafios para uma sociedade mais sustentável, enfim, conceitos que podem se diversificar, mas o objetivo é trazer esta questão. Essa noção de sociedade de risco, que alguns concordam e outros nem tanto, não? Eu pessoalmente gosto desse conceito, gosto dessa ideia. Ela foi elaborada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck na década de 80. O livro dele saiu na Alemanha, que são vários artigos na década de 80. O livro saiu publicado nos Estados Unidos em 92 e no Brasil saiu publicado este ano, depois de muito tempo que saiu publicado este livro. Pode ir em frente. Então, as perguntas que se colocam é como a sociedade convive com o risco e a complexidade. Eu agreguei aqui mais uma ideia, que é a ideia de complexidade, não? E aí, obviamente, nós temos como referência a reflexão do Edgar Morin, que é fundamental para quem quer abordar essa temática. Não vou me aprofundar aqui. Mas podemos trabalhar com algumas ideias que também são premissas da reflexão do Ulrich Beck, também são premissas da reflexão do Anthony Giddens, naquele trabalho que ele publicou junto, naquela coletânea que foi publicada aqui no Brasil, Modernização Reflexiva, e que cabe para nós cada vez estar mais presentes, porque a gestão, a administração não pode prescindir desse diálogo com a ciência, digamos, com a sociologia, com conceitos mais formados em torno das práticas da sociedade. Então, é uma sociedade autocrítica e reflexiva. Essa questão que a humanidade põe assim em perigo reconhece os riscos, não? E ela se autoconfronta com aquilo que ela criou de positivo e de negativo. E, claro, isso é uma ideia
é uma frase genérica. Obviamente que aí nós poderemos observar o que possa significar de positivo e negativo e como isso é entendido por cada segmento da sociedade. Mas, efetivamente, se a gente pensa um pouco em algumas situações concretas que foram vividas pela sociedade, em algumas regiões mais, em outras menos, mas, por exemplo, o caso da epidemia da vaca louca, não? Foi um fenômeno que surgiu, digamos, por causa de uma determinada lógica de produção, do alimento e desse consumo. E depois essa sociedade tem que enfrentar. Um tema que está em aberto é, por exemplo, o tema dos transgênicos, não? Que permanece assim como uma incógnita, efetivamente, por mais que haja argumentos extremamente marcados por uma visão da necessidade e precaução, que nós observamos que planetariamente a coisa passa batido, não? Em frente. Então, o que está em jogo? Estimula mudanças de atitudes e de práticas, sensibilização, participação dos envolvidos e envolvimento de toda a comunidade. Ou seja, são palavras, poderiam ser vistas quase que como chavões, não? São ideias, mas ideias que concretamente estão aí colocadas para nós, ou seja, mudanças de atitudes, ou seja, ontem se falou, por exemplo, o professor Ladislau estava mencionando a questão do número de automóveis circulando por esta cidade, ou seja, podemos querer mudar atitudes e práticas, entretanto, em cada sociedade você tem gaps, você tem passivos que têm que ser recuperados. Então, numa cidade que não, ou em regiões ou em países cuja política, por exemplo, de transporte de massa extremamente precária e limitada, esse passivo, para ser recuperado, nós observamos o tempo que ele vai levar, não? Porque se nós compararmos São Paulo e Cidade do México, que começaram o metrô na mesma época, enquanto a Cidade do México tem quase 300 quilômetros, acho que São Paulo não chega nem a 70. Eu não quero ser pessimista demais, mas acho que não chega a 70. Nós podemos dizer que são, digamos, bom, Cidade do México é cidade capital, então poderia ser que tenha alguns elementos a mais para o investimento. Níveis de corrupção, acho que mais ou menos iguais, não? Porque obras públicas e corrupção é algo que, obviamente, correm juntos muitas vezes. Mas, concretamente, o investimento de 300 quilômetros faz uma diferença no cotidiano da cidade, e aqui na cidade de São Paulo, obviamente, todo mundo vai reclamar hoje, eu cheguei atrasado por causa do trânsito, isso, aquilo, a gente já sabe, não? Então, para não chegar atrasado, tem que sair antes, não? Então, concretamente, essa é a questão que se coloca. Mas o tema sensibilização, que é um tema extremamente desafiador, não? Porque parece óbvio, mas sensibilizar as pessoas, mobilizar as pessoas para que elas construam os argumentos, ela está na base da forma como a gente se comunica, como a gente dialoga, como a gente coloca as questões e, ao mesmo tempo, não impõe, não? O desafio é como se acumula esse conhecimento. Ontem, na minha fala de abertura, eu coloquei muito isso, a importância que tem para os jovens hoje nessa lógica midiática que se recebem 50 mil informações e se dá mais importância ao Twitter do que quase que a leitura do livro, não? Ou seja, parece que o Twitter que dá a ideia de que as pessoas estão se comunicando, efetivamente hoje a grande questão que se coloca é as pessoas terem a capacidade efetiva de compreender o que estão lendo, de problematizar o que estão lendo, de trazer à tona os embates teóricos que estão colocados por trás das diferentes leituras. Isso, para mim, está na base de qualquer tipo de reflexão, muito menos do que no acúmulo de matérias, disciplinas que as pessoas recebem nos cursos. Eu acho que isso é que embaralha efetivamente a formação dos nossos jovens, como embaralhava a nossa, não? E acho que a gente já podia ter mudado um pouco, mas aí entra toda a questão das disputas internas dentro da lógica acadêmica de quem pode mais, não? O tema da participação dos envolvidos e envolvimento da comunidade, que na temática ambiental, sem dúvida, essa questão é fundamental e aí, obviamente, joga um papel muito importante, o papel das políticas públicas como indutores, como mobilizadores, como sensibilizadores. A próxima. Então, essa participação, eu sou uma palavra corresponsabilidade, não? A ideia, ampliação da consciência ambiental, tradução em ações efetivas, ou seja, usando a ideia de que pessoas cidadãs críticas e conscientes. Bom, aí você pode dizer, mas a maioria não é, então como fazê-la ser, não? Compreender, interessar-se, reclamar,
exigir seus direitos e exercer suas responsabilidades, né? É óbvio que isto não é um receituário, mas é digamos, é uma agenda de questões e de temas que não pode estar ausente, porque cada um destes é um verbo, não? É uma ação, e é uma ação que implica em reciprocidade, que implica em diálogo e que implica em relações entre os indivíduos. A próxima. Então, nos novos conceitos e estratégias, pensar nessas mudanças de hábito, na adoção de tecnologias limpas, campanhas de sensibilização sobre o uso insustentável, estímulo às atividades não poluidoras, implementação de políticas socioambientais e redução do desperdício. Ou seja, essa é uma agenda conhecida, é uma agenda que vale para todas as atividades da vida da sociedade, mas, ao mesmo tempo, algumas são muito mais concretas e diretas para as práticas empresariais. Por exemplo, a adoção de tecnologias limpas é algo claramente focado no papel das empresas, não? A questão do estímulo às atividades não poluidoras é claramente isso. Implementação de políticas socioambientais é muito mais focado, digamos, no papel dos órgãos públicos, do poder público, não? E essa redução dos desperdícios é algo que nos toca como um todo. Próximo. Então, essa sociedade sustentável, ela está permeada por obstáculos, não podemos ignorar isso. Inclusive, nesses indicadores que o professor Ladislau mostrou ontem, ele nos deu a indicação, digamos, de certos movimentos claramente acelerados, não? A lógica empresarial, muitas vezes, simplesmente achando que tudo pode, digamos, ignora certas barreiras, certos limites, certas questões, não? O debate hoje em torno da questão da construção de Belo Monte, quando a gente lê a matéria, apesar de que muito parciais na imprensa, a gente fica sempre com uma pulga atrás da orelha do que está lendo, mas de qualquer maneira nos dá uma indicação de que, digamos, de que o setor, a empresa que está interessada na aprovação, não fez toda a lição de casa que deveria ser feito. Se tivesse feito, provavelmente seria garantido isso, porque a fase anterior já estava efetivamente definida. Então, isso significa, de um lado, mudança radical no sistema de conhecimento dos valores e dos comportamentos. Valores e comportamentos muito associados tanto ao nível da nossa vida pessoal, como do papel das empresas, como o papel do poder público. Próximo. Muito bem, pode passar. Então, obstáculos são bem concretos. Há uma restrita consciência na sociedade. Isso é um dado concreto, não? Ainda há uma visão de que proteger o meio ambiente e falar em desenvolvimento sustentável ainda tem uma dimensão de entrave ao desenvolvimento econômico. E o outro obstáculo, claramente, é a forma como se produz e como se consome. E também os modelos de urbanização prevalecentes, principalmente nos países que têm um crescimento, que tiveram até muito recentemente um crescimento demográfico muito elevado, e de sociedades que continuam se urbanizando, não? Porque se a gente pensa o caso chinês, onde menos de 50% da população é urbanizada, e a Índia também, ou muito menos ainda, nós temos aí questões altamente complexas a serem enfrentadas e grandes incógnitas, inclusive, não? Então, esses são obstáculos reais, não? São obstáculos, o que significa o modelo de desenvolvimento, como articular desenvolvimento enquanto criação de capacidades na lógica do Amartya Sen, reforçando tudo aquilo que hoje está sendo colocado, por exemplo, pela mensuração do desenvolvimento através do IDH, com as dimensões da sustentabilidade. Próximo. Muito bem. Chegamos aqui, então, ao papel da universidade. Eu coloquei essas questões, talvez vocês digam que estão faltando tantas outras, então isso entra para o nosso debate. Mas, sem dúvida, o nosso primeiro papel é produção e difusão do conhecimento. Disso ninguém nos tira, a não ser que nos impeçam de fazer isso, não? Então, esse é o papel fundamental, só que em muitos casos a universidade parece que esqueceu disso, não? Então, ela faz muito menos do que deveria. Por outro lado, coloquei de uma forma genérica, a contribuição nas questões de ambiente, consumo e cidadania, porque é um tema que nos interessa enquanto aqueles que estão envolvidos com as temáticas
da sustentabilidade. Poderia colocar aqui a palavra produção, consumo, ambiente, cidadania como componente. E o outro aspecto que eu acho que é interessante, mais interno à universidade, que é implementar as práticas de sustentabilidade. Quanto essas práticas estão efetivamente internalizadas em cada uma das instituições que fazem parte da nossa rede do projeto Pro Administração. E quanto que nós, a partir do material que estaremos colocando e a partir do site, enfim, e tudo aquilo que temos projetado, podemos avançar nessa direção. Mas, obviamente, não podemos avançar nisso sem que a própria instituição esteja comprometida com isso. Não? Em frente. E o papel do poder público? Bom, um dos grandes desafios, obviamente, normatizar e estabelecer, não? Controlar, utilizar os instrumentos econômicos, implementar uma questão que me parece importante, porém, muitas vezes é um obstáculo pelos custos, que é a questão das compras verdes, licitações, etc., e introduzir critérios socioambientais nos diferentes setores. Então, o poder público ele tem um papel fundamental, ele tem um papel, essa ideia da normatização, da regulação, quando a gente pensa os anos que demorou para ser aprovada, por exemplo, a legislação de saneamento, a legislação de resíduos sólidos, e as dificuldades que estão ainda por vir para a efetiva implementação de todas essas ações. Ou seja, um tema central em relação à lógica produtiva, a questão da efetiva verificação que se pode colocar em prática a lógica reversa, não? A questão associada com as responsabilidades pós-consumos das empresas. É um tema central, é um tema absolutamente central. De outro lado, existem questões altamente complexas, porque o poder público ou o governo pode estar diretamente envolvido, como, por exemplo, com o projeto Pré-Sal, onde ele será o executor de políticas que colocam em risco o meio ambiente. Colocam, não significa que o fazem, mas colocam. Nós verificamos isso no caso do episódio da BP no Golfo, apesar de que era uma iniciativa do setor privado, mas com responsabilidade pública, e nós verificamos que parecia uma história kafkiana, não? Porque ficamos durante 2 meses esperando para ver se tampavam o buraquinho, não? E então era uma coisa maluca, mas era um pouco essa imagem que a gente tem. Por favor. E o papel da sociedade civil, porque apesar que não me solicitaram, achei que a sociedade civil é importante que também esteja sendo envolvida neste imbróglio aqui, não? Então, é a lógica da corresponsabilidade, é práticas que ampliam a informação aos consumidores, esse é um enorme desafio. Nós vemos a lentidão com que esse tipo de informações são passadas aos consumidores. Em outras sociedades se avançou muito mais, ou seja, para que cada uma dessas coisas se dão vários anos para implementar, né? E outra questão fundamental do consumidor, dizer eu não quero, não compro, é ruim, e quanto ele está preparado para fazer isso. Obviamente que numa sociedade como a brasileira e tantas outras, se a gente olha como as pessoas vão com voracidade às compras na rua 25 de março para comprar aquele produto mais barato e com pior qualidade, mas que se oferece para aquele consumo que muitas vezes as pessoas não tiveram, nos indica exatamente a questão de que o poder de compra na sociedade ainda está muito pouco disseminado no sentido de rejeitar aquilo que tem um risco efetivo para o consumo. Em frente. Papel das empresas. Então, reforçar aqui uma questão que me parece que é fundamental, ou seja, o compromisso do sistema de produção, produtos e serviços da empresa com uma performance econômica e ambiental correta. Então, o quanto que se pode avançar a partir da formação de uma geração nova de pessoas envolvidas diretamente em processos decisórios rumo à ecoeficiência. E o desafio está em colocar novas condutas para minimizar o consumo de matérias-primas virgens, sua substituição, reduzir a toxicidade, reduzir o uso de energia elétrica, reciclar a água e praticar, digamos, a coleta seletiva, que é algo mais específico. Mas todos esses outros temas, como, por exemplo, eu mencionei o fato de estar envolvido agora mais recentemente com o tema da pegada hídrica, a importância das empresas começarem a poderem quantificar a partir de um trabalho de apoio
da academia, da universidade, né? E mostrar com isso um resultado melhor na apropriação da água, seja tanto como um benefício econômico, mas também como um comportamento pró-sustentabilidade. Então, eu acho que aqui eu já repeti, desculpa, esse aqui já passou. Também, de certa forma, já está dito, também podemos retirá-lo, não necessidade. Aqui eu vejo assim um ponto que eu não toquei antes tanto, mas essa ideia do educar para a sustentabilidade, o quanto que aceitar a incerteza, ou seja, lidar empresarialmente com a questão da empresa. Gerar esse pensamento aberto às incertezas, às mudanças e à diversidade. Construir, reconstruir esse processo contínuo de novas leituras. Ou seja, quais são essas novas leituras? De fato, nós podemos dizer que a maior parte das leituras são repaginações, são muitas vezes maquiagens, muitas vezes são revisões, mas revisões que estão pautadas por novos conceitos. Não é que as coisas mudem radicalmente, mas isso nos coloca também novas possibilidades de ação, porque antes você utilizava a ideia aquilo que é problema, e aquilo que é oportunidade. Hoje, o que nós percebemos é que quando se fala em problema, também se vê a oportunidade. Ou seja, há uma mudança conceitual nessa ideia. Ela pode ser metafórica, não faz mal, mas pelo menos acho que se abre um pouco a possibilidade de estar lidando com duas faces da mesma moeda, com as ambiguidades, com os contraditórios e ao mesmo tempo com, digamos, as respostas possíveis. Não sei se tem mais. Bom, então essas sociedades nos promovem essa estratégia, critérios básicos integradores, um aspecto que eu também não enfatizei tanto, que são as responsabilidades éticas e, finalmente, uma questão central também para nós, as relações sociedade humana-natureza. A maior parte esquece disso, porque até está em pouco contato com a natureza, não? As pessoas que vivem nas grandes cidades saem da cidade para ter contato com a natureza não faz parte do universo de convivência cotidiana. Então, e se essa redefinição ela se dá apenas na hora em que você pensa no lazer, mas você não pensa, digamos, nessa natureza que está correndo do teu lado. Quando eu fui ontem para o campus do SENAC em Santo Amaro, fui do lado do Rio Pinheiros, né? E é um canal, um esgoto a céu aberto, totalmente coberto por garrafas e por todo tipo de sujeira. Então, mas é a natureza, é um rio. Ou seja, até recentemente eu recebi uma professora americana e ela me perguntou, mas esse canal aqui que está correndo, que passa aqui do lado quando a gente vem do aeroporto, eu falei, pero não é um canal, é um rio de 600 quilômetros, ele deságua no Rio Paraná, não? No caso do Tietê, não? Mas aqui estamos falando do Pinheiro. Então, a natureza parece que é uma coisa extemporânea, não? Ela não faz parte dentro, digamos, da nossa visão do urbano. Acho que acabei, ou mais uma. O papel dos profissionais, não? Essa questão de que significa valores de sustentabilidade não é simplesmente colocar essas palavras, não? Como slogans ou como conceitos, mas de reforçar justamente uma questão fundamental. O desafio de que, ao avançar na obtenção desses valores de sustentabilidade, reflitamos sobre os riscos ambientais e essas relações entre ambiente e desenvolvimento. E há uma demanda de avanço, não? Para mobilizar uma mobilização social para a gestão de recursos naturais, um tema central também quando estamos discutindo gestão ambiental, negociação de conflitos, outro aspecto que está extremamente relacionado com o que nós fazemos, formação de redes de articulação e de conhecimento, e o conceito de aprendizagem social com o qual eu vou concluir a minha fala. Tem mais 2 ou 3 slides aí. Pode passar. Então, o desenvolvimento sustentável, eu parto dessa premissa de que o desenvolvimento sustentável precisa de aprendizagem social. E as perguntas são essas: como as pessoas se tornam mais sensíveis às formas de alternativas de conhecer, valorar e aprender delas? E como se criam espaços que estimulem esta forma de aprendizagem? São 2 perguntas que a gente coloca que eu tento responder aí um pouco. Pode passar. Então, capacidade crescente de diferentes atores sociais de executarem tarefas comuns. Isso se coloca cada vez mais quando a gente vai formando grupos de pesquisa e não os olha de uma forma segmentada,
não? Ou disciplinar, começamos a lidar com isso. É claro que temos que ter uma boa pergunta de pesquisa, uma boa questão colocada que permita essa articulação, não? Mas pensar muito numa questão concreta que, digamos, as pesquisas em geral nos trazem à tona. É o desempenho institucional, a melhoria da gestão e, obviamente, num contexto de uma sociedade democrática, o envolvimento de todos os interessados. Então, essa noção do aprender juntos para gerenciar juntos, que não é uma palavra jogada ao léu, mas é efetivamente algo que se pode viabilizar. E como há diferentes perspectivas de intervenção dos atores, o desafio é aprender conjuntamente a manejar essas mudanças. E contexto, processo e resultado são os elementos que nos afetam. Então, diálogo, reflexão prática, aprendizado e intervenção. Negociação em bases sociotécnicas, demanda capacidade de negociação e de estabelecer pactos. E para negociar, você tem que saber o que está negociando, por que está negociando, com quem está negociando e como está negociando, não? Então, difusão de conhecimento e essa participação qualificada, que hoje, digamos, quando a gente se envolve em comitês de bacia, quando a gente se envolve em conselhos de meio ambiente, acaba sendo um grande desafio, não? Como enfrentar o conhecimento perito quando nestas instâncias se dialogam conjuntamente o conhecimento perito e o conhecimento e a visão leiga. Tá? Então, esses diálogos nos proporcionam reconhecimento da interdependência, confiança e transparência, uma autorreflexão crítica, desenvolvimento e avaliação das soluções, tomada de decisão conjunta e uma motivação para promover a implementação. Claro, tudo isso, se a gente pensa um pouco no trabalho com alunos em universidade, isto significa, obviamente, trabalhar muito dentro de uma lógica de estudo de casos, resolução de problemas, experiências concretas que demandem justamente estas práticas. Tudo isto não se coloca de uma forma aleatória. Pronto. Então, olhando para o conjunto das questões que eu coloquei, o que nós temos aqui é pensar um pouco nestes três aspectos, não? E estes três aspectos nos dão a dimensão da relação entre a teoria e a prática, a importância de fortalecer essa reflexão teórica substantiva com objetivos muito concretos, abordar aqui o tema de educar para a sustentabilidade, não é um educar vazio, entretanto, muitas vezes, como disse, é um educar para enfrentar incertezas, não? Para, ao mesmo tempo, lidar com essas incertezas, mas trazer, digamos, a sociedade a se organizar para pensar a melhor maneira de produzir, não? E, ao mesmo tempo, de sensibilizar os cidadãos em relação ao consumo e em relação às suas práticas do cotidiano. Muito obrigado. Bom, gente, vamos dar seguimento com a apresentação do professor. Vamos dar seguimento com a apresentação do professor Barbieri e deixar as perguntas para depois. E eu, para ajudar nessa articulação das perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para o Jacob especificamente, já podem escrever aí em algum papel e mandar aqui para a mesa para a gente ver se a gente consegue articular depois as várias perguntas que ajudaria na coordenação aqui dos trabalhos.